Mas olha só, pessoal, falando em pena aqui, mais um levantamento que é um verdadeiro tapa na cara do brasileiro comum que paga os seus impostos e cada vez mais escorchado aí com os impostos no seu lombo diariamente, né? Isso porque um levantamento do UOL, pessoal, revelou que 9 a cada 10 juízes e promotores ganham mais do que os ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu, sinceramente, não surpreende nessa altura do campeonato, né? Acho que ninguém mais, enfim, fica com aquele senso de indignação, né? E fica aquela questão, como que isso pode acontecer, como que a gente deixou chegar a esse estado de coisas, como que a coisa degringolou a esse nível, né? É inacreditável. Antes de trazer todos os detalhes, eu recepciono agora sim os ouvidos atentos de todo mundo sintonizado na Rede Jovem Pan de Rádio. O tema da vez são os super salários do judiciário, uma praga histórica do Brasil, mas pelo visto agora 9 a cada 10 juízes ganham mais, de acordo com o levantamento do UOL, do que propriamente os ministros do Supremo Tribunal Federal. Mano Ferreira tem mais detalhes. Pois é, e são dados do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, ou seja, dados oficiais do Estado brasileiro nesse levantamento do UOL, mostrando os super salários, que são o quê? Os salários cheios de penduricalhos, que servem para driblar a limitação constitucional, que é o limite que deveria ser recebido por um funcionário público brasileiro definido pelo salário do Supremo Tribunal Federal. Os excedentes, ou seja, isso que a gente paga a mais do que a Constituição permite, já chegam em 13 bilhões de reais. Isso em 2024. 1 em cada 3 juízes recebeu mais em penduricalho do que no seu salário fixo, do que no seu salário regular. Isso é um escárnio, é algo que choca todo cidadão brasileiro que olha para a completa desconexão das nossas autoridades em relação à vida do cidadão comum que sustenta essa máquina escorchiva. São mais de 36 mil funcionários públicos da elite do funcionalismo recebendo super salários, ganhando muito acima do cidadão que paga os impostos que sustentam essa farra. Pepe, quero muito te ouvir aqui, até porque lá no auge do Império Romano tinha uma frase muito famosa que era: quem é que guarda os guardiões? Né? Claro, se referindo à guarda pretoriana, que era uma espécie de semi-exército privado ali do imperador. E acho que essa pergunta nunca se fez tão necessária no contexto brasileiro atual. Quem guarda os guardiões? Quem vigia os vigilantes? Quem é que vai cobrar o Ministério Público para mudar de rota? Eu jogo essa pergunta de $1 milhão no seu colo agora. Vai que é sua. Marinho, nesse debate tem muita hipocrisia, né, e muito lugar comum. Claro que quando você fala o Brasil, juízes recebem super salários, ninguém pode se colocar a favor de super salário, né? Eu sou contra super salário também. Mas esse levantamento parte de um erro metodológico, né, muito claro, porque coloca todos os benefícios na mesma balança, né? Claro que um juiz que ganha auxílio paletó é um absurdo. Não tem quem é a favor de, além do salário, ganhar auxílio paletó. Auxílio livro é um absurdo também. Tem estados que tem isso. Mas muitos dos juízes, por exemplo, recebem a tal licença compensatória, que ele, por exemplo, trabalha em 2 comarcas diferentes, trabalha como juiz da causa comum e juiz eleitoral, e aí ele recebe um benefício de que é verba indenizatória que não conta como teto. Isso eu acho justo, eu acho correto, né? Não acho nada demais isso. Então, a partir do momento que você pega esse levantamento aí, né, que colocam todos os benefícios na mesma prateleira, é um erro metodológico que não dá para fazer uma discussão séria. E outro ponto também que nós temos que discutir no Brasil, Marinho, é qual que é o salário ideal de um juiz, né? Eu, por exemplo, acho que R$30 mil líquido para o ministro do STF é muito pouco. É um absurdo, né? O ministro do STF, que é o principal nome, né, a principal instituição da República, deveria ser muito maior que R$30 mil líquido. Aí eu vou falar, poxa, mas o brasileiro todo não recebe, em média, isso, tem pior renda per capita do mundo. É verdade, o Brasil é um país muito desigual. Então, se você colocar na balança o quanto que a média do brasileiro ganha com qualquer pessoa, é baixo. E para resolver isso, tem que ter políticas para reduzir a desigualdade social no Brasil. Não é querer nivelar por baixo quando não dá para nivelar por baixo. Então vamos fazer discussão de forma séria, né? Vamos fazer discussão de forma séria. Penduricário é ruim, mas tem penduricário, por exemplo, como essa licença compensatória, que é importante e é adequado. Que absurdo, como você vai fazer? Como que é absurdo? É um absurdo, porque você ganha hora extra, você ganha hora extra quando trabalha mais. Hoje em dia, qualquer trabalhador tem que ter proatividade, tem que fazer mais de uma coisa, sabe? Quanto mais proativo você é...
Exatamente. Eu, por exemplo, sou analista, sou apresentador, sou repórter, consigo fazer as 3 funções. Um juiz que ele é eleitoral ou que ele é juiz numa vara comum, ele pode trabalhar nas duas instâncias. Não, mas pelo contrário, não. E receber o mesmo salário por isso, ter proatividade. Todo funcionário, se você que é seletista, você sabe exatamente disso, né? Quando você fica mais de 8 horas na empresa, você recebe hora extra, né? Quando você é obrigado a fazer expediente fora do teu trabalho, você recebe verba indenizatória. Servidor público também assim, em geral, não só judiciário. Quando eu, por exemplo, sou servidor público e eu trabalho numa comissão nomeada, eu recebo jeton, eu recebo remuneração. Então é natural que servidor público receba mais de uma verba para isso. Estimular o debate aqui, David tem a palavra, a gente segue adiante aqui. Não, o meu ponto é justamente esse. Por que um juiz ou um promotor ele não pode ter proatividade e assumir as 2 instâncias? Ou seja, 2 trabalhos ao mesmo tempo. Se ele está dando conta daquele trabalho, pela lei, agora ele tem que ter um monte de penduricalho, ele recebe muito mais do que o próprio salário, porque uma pessoa comum, um trabalhador que ele vai lá e puxa uma hora extra, ele não vai receber o dobro do salário como acontece com juízes e promotores. Então o ponto já está aí. Sabe, o questionamento assim, o juiz, pela lei, é responsável por uma comarca. Comarca. Tá, ele não é obrigado a ter 2, 3, 4 comarcas. Ele não é obrigado a ser juiz comum e juiz eleitoral. Ele não é obrigado. Para ele tem que ser remunerado para tanto. Então tem verbas indenizatórias que são importantes. São importantes, sim. Né? É um escândalo isso, Pepe. Pelo amor de Deus. Aí a gente vai olhar as obrigações do judiciário brasileiro. Quantos processos estão sendo julgados? Qual é o tempo médio de tramitação de um processo? Vocês estão esquecendo de um detalhe muito importante. Os assessores, gente. O que tem a ver com qualidade? Pelo amor de Deus, o que tem a ver é o retorno para o cidadão que paga essa conta. A justiça tem seu tempo. Tem processo que é justo, que a justiça demora 2 anos para julgar. Tem processo que tem que julgar em um mês, tem que julgar em uma semana. Não dá para se colocar tudo na mesma salada, mano. O problema é quando a justiça tarda e falha. Que aí sim tem sido cada vez mais a tônica aqui no Brasil. É o que mais acontece. Eu quero te ouvir, mano, claro, mas a Jess vai trazer um parêntese importante. Não, 2 parênteses, na verdade. Que esse mesmo levantamento, o jornal O Globo também usou dele para fazer uma questão inferencial em relação a isso, e eles chegaram à conclusão que 7 bilhões de remunerações acima foram custo apenas em 2024. Isso, do seu dinheiro, você que está nos assistindo, nos escutando, 7 bilhões de remuneração acima do teto. O teto é uma máxima constitucional, está na nossa legislação, então ele precisa ser respeitado. Eu acho que o PP traz um ponto em relação ao valor que vale a discussão, mas eu acho que a grande questão aqui é que dentro das verbas indenizatórias, que é o que o PP está alegando que é isso que faz a diferença, não é só isso, existem casos que realmente é o salário per si que é acima do teto. Existem salários hoje no Brasil de juízes acima do teto de 70, 80, 90 mil reais, universidades, muita coisa em relação a isso, até decisões da justiça em favor disso. Então é fato. E o outro ponto das verbas indenizatórias é que existe um subterfúgio que muitos usam, que é a questão das férias. Ou seja, a partir do momento em que eles não tiram determinados dias de folga, eles recebem por aquilo com valor até mesmo adicional e corrigido. E aí o que acontece? Qual que é a data, qual que é o número de dias que um juiz tem direito a férias no Brasil, com a nossa justiça atolada, com eles terem vários assessores? O juiz não trabalha sozinho na salinha dele sem ninguém não, gente. Um juiz tem em média aí o quê? Uns 5 a 10, tem comarcas que tem até mais do que isso, em termos de assessores, que são muitas vezes quem escreve o parecer, quem tem o trabalho duro, o juiz só assina. Então assim, tem isso também. E eles têm direito a quantos dias de férias? Chute, não é igual você, é mais, são 60 dias de férias. Então, muitos desses deixam essa verba indenizatória para acumular valores e realmente ganharem mais acima disso. Mas esse não é o problema principal. O problema principal é que existem mesmo salários dentro do Brasil que são acima do teto constitucional. Um jeito de corrigir isso, seria mudar a própria ideia do teto e a gente concordar em pagar 70, 100 mil, se esse for o ponto da sociedade, em relação aos juízes. Mas desde que não seja, a gente precisa corrigir o problema e realmente cumprir o teto, que nesse ano vai ser de 46.300. Enquanto isso, o Brasil sangra, o setor produtivo aí cada vez mais escorçado com taxas e impostos sem fim. Eu tenho certeza que você, também a classe média, o setor produtivo brasileiro completamente desmoralizado e sendo realmente o bode expiatório nessa história toda. Isso aqui não é uma conversa. Se a justiça precisa realmente colocar em prática e atender às demandas da população, minha e sua, de todos nós aqui,
Porque essa é a função premente de qualquer sistema de justiça. Não, só justiça ponto. é essa que a gente viu, só o último ponto aqui, os gastos do nosso Supremo Tribunal Federal, por mais que seja menor aí desses 9 entre 10 supersalários de outros juízes de outras instâncias, é superior hoje em dia, de acordo com o levantamento do final do ano passado, à monarquia britânica, à realeza britânica. Se isso não é um escárnio, eu sinceramente já não sei mais o que... E gera menos turismo, né? Não, tem ponto interessante aqui, ó. Ninguém, assim, a regra é você ter que receber o máximo até o teto constitucional. Existem servidores públicos que ganham mais do teto porque entraram no serviço público antes do teto constitucional. Então, assim, a regra não é essa. A regra não tem pessoas que ganham mais do que o previsto no teto salarial. E o ponto interessante também que as pessoas também não entendem, né? O que vocês preferem? Vocês falam que a justiça tem que ser efetiva, mas tudo bem, um juiz se aposenta numa comarca, um juiz fica doente numa comarca e pede licença para ficar fora, para cuidar da saúde, deixar aquela comarca sem juiz nenhum, ou prefere que um juiz assuma os casos da outra comarca e seja remunerado para isso, até ter concurso público para preencher o cargo? A resposta é óbvia, né? Claro que é que um outro juiz assuma e faça o seu trabalho de forma decente e correta nos dois caminhos. Né? Se um fica doente aqui, os outros, nós três, vamos ter que falar mais. Tem nada. Para com isso. Você faz um pouquinho a mais na privada. O Mano falou menos que nem no privado é assim. É inacreditável, porque no privado a discussão se dá com base em indicadores de desempenho. Exato. A gente conversa no Brasil como se o judiciário vivesse um mundo à parte, como se não houvesse qualquer indicador de desempenho a balizar o merecimento. Sim, merecimento. Mas tem, claro que tem. Merecimento claro que é uma palavra que parece grega, parece que o merecimento vem por ter feito uma prova uma vez na vida, passou no concurso, não é verdade, mano. Aí agora merece para sempre assim, todos os benefícios da monarquia britânica. Não. A progressão da carreira, tá a progressão da carreira da justiça é antiguidade e merecimento. Existem critérios técnicos que mostram quando o juiz merece progredir na carreira, quando o membro do Ministério Público merece progredir na carreira. Isso é um escárnio, veja só. Quando 9 em cada 10 ganham mais do que o teto, que critério de mérito é esse? Não. 9 em cada 10 são o Ronaldinho Gaúcho. É diferente, não. A Jess disse que concorda com o PP. Eu vou defender o PP aqui. Então, por quê? Mano, você traz que não tem mérito. Mano, por favor, claro que tem mérito. Um juiz que comete um delito ou faz alguma coisa errada, dá carteirada em voo, ele tem, sim, punições, como, por exemplo, aposentadoria compulsória, recebendo aquele valor que ele ganha sem trabalhar. Pô, mano, você não acha que isso é um demérito pra classe? Não, mas isso é outra coisa. Aí tem uma questão. Não, aí tem uma questão assim, vamos lá, a lei também é clara. A gente fica no lugar comum, tira sarro de coisa séria, mas existe uma situação na legislação. Não, uma situação na legislação é o seguinte: o problema é que a justiça, por questão corporativa, não julga os juízes corruptos da forma adequada. Porque se você for demitido a bem do serviço público, e a lei permite isso, você é aposentado sem vencimentos do judiciário dos órgãos. O problema é que a justiça não faz o trabalho dela. A progressão é uma piada. Então não é normal e não é natural você achar que no Brasil não tem instrumento para combater corrupção e juiz ruim da justiça. Tem, e tem muito, como tem servidor público também. Um lugar comum que as pessoas falam é que servidor público tem estabilidade. Não, ele pode ser demitido por meio de processo administrativo. Quantos foram, PP? Pelo amor de Deus. Mas o instrumento existe, mano. Quantos foram? O instrumento existe. Mas existe vários, no papel, não existe na realidade. Dá um Google aí, máfia do fiscal São Paulo. Vários foram demitidos a bem de serviço público. PP, deixa eu resumir o assunto. Não adianta só vestir a camisa, tem que suar também. Sabe? O juiz sua pra caramba. Sua pra caramba. Cara, eu conheço juiz vocacionado, cara. Não, assim, é mais justiça esse sarro, esse escárnio com a categoria dos magistrados. Né? Os magistrados têm uma vida, vou te falar uma coisa, uma vida digna, uma vida difícil também, cara, porque no começo da carreira você ir para uma comarca diferente da tua família e ficar lá para progredir na carreira não é fácil, não é simples e não é uma profissão que você escolhe naturalmente, cara, porque hoje em dia advogados ganham muito mais do que juízes. Então, muito mais que promotores de justiça. Isso é um descolamento da realidade. Olha o salário médio de um advogado. Se você quiser comparar na média, juiz com advogado, certeza que o advogado muito mais. Olha o salário médio na OAB, é R$3.000, PP. Pelo amor de Deus, tá descolado da realidade. Que é a média? Tá descolado da realidade. Quem tá na média tá na merda. Descolado da realidade. Tá errado você. Calma.
Agora, o fato é assim, enquanto tudo estava sendo discutido aqui, lembrei também do Tribunal de Justiça no Mato Grosso do Sul, final do ano passado, pessoal. Aquilo ali que o Tribunal de Justiça, onde os desembargadores virou um covil. Aquilo ali, um covil de ladrões, vendendo sentença à torta e à direito, milhões enfiados ali no próprio bolso. O CNJ, Conselho Nacional de Justiça, referendou o afastamento ali do pivô desse escândalo todo, mas é só sintomático desse grande problema. E eu jogo aqui essa pergunta que não vai ter resposta tão cedo nesse país. Quem fiscaliza os fiscais? Quem julga os juízes? Quem vigia os vigilantes? Eis assim que a gente segue adiante nessa toada de privilégios, supersalários e marajaísmo à torta e à direito. David, para finalizar. Não, a gente acabou de citar o Lincoln Gaquia como promotor do Ministério Público de São Paulo. O cara não tem vida, anda o tempo todo com escolta. Ele, para ir num jogo de futebol, ele tem que ir com uma série de seguranças, não consegue viajar com a família, não consegue sair, ter a privacidade dele, e ele tem um salário comum. Errado. Ele tem 500 mil por mês então, Gaquia. Mas ele faz pela questão de, olha, o meu desejo de trabalhar é esse. Ele acumula muitas vezes outras funções. Eu estou citando um exemplo. Mas tá errado, e faz pelo desejo em prol da população. David, tá errado. Coloca contra a criminalidade. Ele que, inclusive, determinou a transferência do Marcola do interior de São Paulo para a penitenciária federal. E mesmo assim, ele recebe aquele salário. É um absurdo. Um dos exemplos. É um absurdo. O Gaquia é o típico exemplo que eu tô certo, David. Então, mas não. É o típico exemplo. É um absurdo. Ele vai se aposentar ganhando 30 mil reais por mês. Sem ter vida, sem poder viajar. Agora, ele tinha que ganhar muito mais. Aqui é um cara que tinha que ganhar 200 mil reais por mês no mínimo. Eu acho que a gente está principalizando a discussão. E assim, existem muitos juízes muito bons no Brasil. Acho que é importante a gente falar isso. Mas o que a gente está trazendo como crítica é a estrutura do judiciário. Sim. Não é o juiz XY, também conheço, meu próprio avô, Sérgio Moro, tantos juízes que fizeram aí, se dão pelo Brasil ou promotores. Mas assim, no final das contas, a estrutura é cara e precisa ser revisada.